Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Chegamos a Gênesis capítulo 12, amém? Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Que personagem interessante nós vamos conhecer agora, né? O filho de Terá, bem interessante, irmão de Naor, irmão de Harã, amém? Casado com Sarai. Esse personagem aqui, ele é diferenciado, amém? Simplesmente por causa da sua fé. Você quer ser uma pessoa diferenciada para com Deus? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você deseja ser uma pessoa que vai deixar um legado importante para os seus? Seja uma pessoa da fé, amém? Diz o texto: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que se lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam esta terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhes disse: Darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém? Então é interessante esse texto aqui, porque nós vamos ver um homem que vivia no meio de um povo politeísta, um povo que adorava os deuses, né? Nós vemos aqui que Josué 24:2 vai afirmar que Terá servia outros deuses durante o tempo que morou, além do Eufrates em Harã. E nós vemos aqui Deus escolhendo um homem e chamando esse homem e fazendo promessas a esse homem. Amém? O chamado de Deus envolvia que Abraão saísse do meio da sua parentela, e isso foi um teste para a sua fé. Amém? É muito importante nós entendermos. Deus, ele não nos tenta, mas Deus com certeza irá nos provar. Não é porque ele não saiba o que está no nosso coração, mas é para que a gente conheça o que está no nosso coração. E no nosso coração não pode ter outro tesouro mais importante do que Deus. Amém? Porque Jesus diz: aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Então hoje eu gostaria de perguntar para todos nós, e essa pergunta vem para mim também, aonde nós temos colocado o nosso coração? Aonde nós estamos dando prioridade à nossa vida? Qual é o nosso primeiro pensamento? Porque nós vivemos, existimos, trabalhamos. Qual é o foco da nossa vida? Lembre-se, todo ser humano, ele nasce com um propósito. E a meta maior do ser humano é achar esse propósito. Porque enquanto você não achar o seu propósito, qualquer coisa que você fizer vai servir. Mas depois que você entende o seu propósito, tudo muda. Amém? A oração de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, ele pede para que Deus dê a eles o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da sua vontade. Então Deus deseja que a gente tenha pleno conhecimento da sua vontade para a nossa vida. Isso se chama propósito. Isso se chama chamado.
Isso se chama vocação. E muitas pessoas, inclusive alguns servos de Deus, estão dormindo para o seu propósito, para o seu chamado, para a sua vocação. Abraão não. Quando Deus fala com ele, é interessante. E Deus não fala por falar, irmãos. Todas as vezes que Deus fala, a fala de Deus vem acompanhada de promessas, quando há obediência. Quando o Senhor diz assim, obediência quer e não sacrifícios, Deus não quer sacrifício de tolo, mas Deus quer que nós obedeçamos a sua palavra. Deus quer que nós obedeçamos a sua voz. E a palavra de Deus, a voz de Deus, vai nos desafiar. Esse desafio se chama desafio da fé, ou a prova da vossa fé. Amém? Porque depois que nós somos aprovados, a prova da nossa fé ela é refinada como ouro. E o ouro, quando é colocado no fogo, só queima as impurezas. Ele fica cada vez mais puro. Assim é a nossa fé, diante das situações, diante dos problemas, diante das adversidades, diante de tudo o que muitas vezes nos acontece, dos escárnios, amém? Das pessoas que nos traem, dos momentos difíceis que nós enfrentamos. Nossa fé, ela está sendo provada. Principalmente nossa fé em Deus. Porque muita gente usa a fé para adquirir coisas. Usa a fé para conquistar terreno. Usa a fé para mostrar para as pessoas que ele é bem-sucedido. Mas a fé, ela transcende as coisas. A fé, ela está fundamentada em cima de um relacionamento com Deus, porque, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui nós vemos a manifestação da fé e o conceito da fé. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele vai fazer promessas nos versículos 2 e 3, vai abençoar Abrão, vai engrandecer o nome dele. O verso 4 diz assim, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Aleluia! O compromisso de Abrão, a partir desse momento, era com a palavra de Deus. E assim deve ser o meu compromisso, o seu compromisso, não com homens, não com placas denominacionais, mas com a palavra de Deus. Agora, quando nós temos compromisso com a palavra de Deus, nós vamos ser fiéis aos homens. Nós vamos ser fiéis às placas denominacionais que o Senhor nos plantou, sem detestar as outras, sem competir com as outras, amém? Sem ser perda de tropeço para as outras, porque nós somos um só, nosso Deus é um só, o Espírito é um só, a palavra é uma só. E a minha vocação é única, a sua vocação é única. Então nós precisamos, pela fé, buscar o Senhor para saber qual o propósito do nosso chamamento, qual a nossa vocação, qual o nosso ministério. E depois de descobrir, lançar fora todo o medo e ser fiel àquele chamado. E o chamado sempre vai nos levar a servir alguém. Amém? O chamado não é para nós mesmos. A planta, a árvore que dá fruto, o fruto não é para ela mesma. O fruto é para servir o outro, amém? Que precisa daquela árvore. Então eu e você somos como árvores que estamos plantados em Cristo Jesus. Como ele diz em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E eu e você, nós somos ramos e precisamos produzir frutos para a glória de Jesus, para o reino de Deus. E tem muitas coisas que nós vamos ver aqui nesse chamado de Abrão. Amém? Tem muitas coisas para nós aprendermos aqui. Então, em nome de Jesus, fica atento, que a gente vai estudar a vida de Abrão, nós vamos ver os passos de Abrão e nós vamos ver que coisa maravilhosa é a vida da fé. 4 vezes está escrito na Bíblia que o justo viverá pela sua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, se você está gostando desses vídeos, compartilha com o maior número de pessoas possível. Amém? Coloca lá o endereço do Telegram, manda as pessoas entrarem.
Eu tenho estado um pouco ausente por causa de alguns projetos, mas vou estar fazendo algumas enquetes, perguntando às pessoas, e através dessas enquetes nós vamos estar trabalhando muito essa questão do conhecimento bíblico, da leitura da Bíblia. Amém? Hoje à noite nós temos o nosso culto da família, estamos já tendo os cultos presenciais, você pode estar conosco, é importante que você venha de máscara. Se você tem mais de 60 anos, menos, se você é criança, se é pai e tem criança, fiquem em casa, assiste o culto de casa. Amém? Aqueles que estão com também doenças crônicas ou que têm alguns sintomas como febre, resfriados, problemas de congestão nasal ou tá com gripe, é importante você também ficar em casa. Amém? Os demais venham estar conosco no culto da família, que será uma grande bênção a partir das 20 horas. Que Deus te abençoe. Desejo sobre você saúde e prosperidade, assim como tua alma prospera. Até amanhã.